e te agradecemos em nome de Jesus. Abra tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor. E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentando na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João, muitas vezes, e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhe disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém deita um pedaço, uma roupa nova para cozer em uma roupa velha, pois romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Amém? Podeis tomar assento. Jesus chama um publicano chamado Levi. E ele, deixando todos os seus afazeres, ele começa a seguir a Jesus. E ali ele faz um grande banquete em sua casa. E logo se achega ali os fariseus e começam a murmurar contra os discípulos de Jesus. Por que bebeis e comeis com publicanos e pecadores? E Jesus dá uma resposta: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os enfermos. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E perguntaram: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem oração, os dos fariseus também, mas os teus comem e bebem? Jesus, toda hora ele era atacado, todo momento se levantavam contra ele, e ele tinha que ter ali um espírito de ensinar. Mesmo sendo atacado, ele deveria estar preparado para não revidar as ofensas. Provérbios capítulo 16, versículo 32 diz assim: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Longânimo é de extrema paciência. A maior conquista do homem é a conquista do domínio da sua alma. É mais difícil controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas emoções do que tomar uma cidade. Hoje o grande problema que muitas vezes nós enfrentamos é o controle do nosso emocional. Como nós revidamos, como logo entramos em contendas, em brigas,
como revidamos palavras que muitas vezes vêm nos questionar. E Jesus estava dando ali um grande ensinamento. Ele estava sendo questionado pelos religiosos. Olha, mas os discípulos de João, eles não fazem desse jeito. Os discípulos dos fariseus, eles não agem como os seus discípulos. Então Jesus, ele começa a apresentar uma parábola. Jesus falava muito por parábola, ainda hoje pela manhã ministrava exatamente sobre a parábola do rico e do Lázaro, e agora à noite nos vem a palavra sobre temperamento. Como nós devemos agir em meio a tantos ataques. Então o longânimo, ele é mais paciente, ele espera, ele não vai revidando, e ele é mais forte do que um conquistador de uma cidade. Às vezes, conquistar algo não é tão difícil, mas manter o equilíbrio é a dificuldade que muitas vezes nós encontramos. E Jesus está sendo ali questionado. Então ele diz àqueles que estavam questionando: olha, eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Muitas vezes os religiosos, eles logo vão nos apontando: mas você faz isso, você faz aquilo, você age desse jeito. E Jesus dá uma resposta aos religiosos: eu não vim chamar justos, eu não vim chamar aqueles que não têm enfermidades, ou aqueles que não têm pecado, eu vim para curar os que estão enfermos, os que estão problemáticos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aqueles que não precisam de arrependimento, eles não precisam de Jesus. Aqueles que já são autossuficientes, eles não precisam de perdão. Tem pessoas que elas olham para si mesmas e dizem: mas eu não preciso. Eu não quero ouvir isso. Eu não preciso desse ensinamento. Eu não preciso dessa palavra. Eu sei como agir. Assim eram os fariseus. Quando vê Jesus assentado com aquilo que eles consideravam pecadores, porque Levi era um cobrador de impostos de Roma, e eles odiavam os cobradores de impostos, aqueles que trabalhavam para Roma, eles eram odiados pelo povo. Então Jesus agora começa a dizer: olha, eu não vim para aqueles que estão sãos, mas sim para os que estão enfermos. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. A palavra do Senhor, ela sempre está nos chamando ao arrependimento. Nós estamos buscando muitas vezes um evangelho não de confronto, mas de conforto. Ainda pela manhã ministrava exatamente sobre isso. Olha, nós estamos buscando conforto, e não o confronto da palavra. Sempre que a palavra nos confrontar, ela quer ou requer de nós uma mudança, uma necessidade de arrependimento, uma necessidade de buscar em Deus sabedoria, entendimento. Muitas vezes nós pensamos: mas os homens são sábios. Ministrava sobre Daniel, que ele ministrava sobre os últimos dias, as profecias para os últimos dias, e a profecia para os últimos dias é exatamente que haverá um dia que os mortos ressuscitarão, ou para a glória eterna, ou para a vergonha eterna. E tudo que nós estamos fazendo hoje está reservando o nosso futuro. Qual será o nosso futuro? Para onde nós estamos caminhando? Uma vida sem arrependimento, uma vida sem buscar os princípios de Deus. Nós estamos caminhando para uma eternidade com vergonha. Aquele homem rico e Lázaro, eles estavam ali, Lázaro no seio de Abraão, e o rico olha para aquela situação e diz: olha, permita que eu volte para avisar
os meus familiares, ou manda alguém, porque eu tenho 5 irmãos. E se eles não se arrependerem, eles virão para o mesmo lugar que eu. E Jesus naquela parábola diz, olha, lá estão os profetas. Lá está Moisés. Eles que ouçam os profetas. Eles que ouçam aqueles que estão trazendo a palavra e mudem. Ninguém sai daqui para lá e nem de lá para cá. Há um abismo entre o inferno e os céus. Então a palavra vai nos levando a entender que o que nós queremos para a eternidade, nós estamos buscando hoje. Jesus ele está ali entre os fariseus, conhecedores da palavra, homens estudiosos, mas a palavra diz, olha, escondi aos sábios e revelei aos pequeninos. Muitas pessoas têm conhecimento, mas não têm o equilíbrio para entender a palavra de Deus, e para ser ministrado e para ser ensinado. A sua vaidade, a sua arrogância, o distancia da palavra de Deus. É um ouvido que não ouve. Isaías diz, há um povo que tem olhos e não vê, há um povo que tem ouvidos e não ouve. Então esse povo agora, Jesus começa a falar por parábolas, porque naquela reunião não estava só os fariseus, homens entendidos, mas havia muito do povo ali também, e Jesus começa a falar por parábolas. Ele agora disse, e disse-lhes também uma parábola,